Meus amigos, estão tranquilos até aí? Vamos só reforçar o conceito da parte 1. Então, vamos lá? Pronto. Torneira 1, tempo total de produção da torneira 1, ela 3 horas para encher o tanque. Torneira 2, 6 horas. E aí, por suposição, eu considerei que elas funcionaram juntas durante 1 hora. Por suposição. Então, elas funcionaram juntas durante 1 hora. E por que eu fiz essa relação? Para poder chegar a essa conclusão de cá que eu comentei com vocês. Em 1 hora, a torneira 1 vai realizar 1/3, a torneira 2 vai realizar 1/6, ou seja, juntas, elas vão fazer 1/2 do tanque. 1/2 do tanque. E aí, para matar a relaçãozinha, o que você vai fazer? Você vai montar uma regra de 3. Hora e produção. Então, 1 hora eu produzo 1/2. Em X horas eu vou produzir isso. O que seria 1? A fração total. Então está aí. 1 hora eu produzo 1/2. E até Bruno, por favor, não precisa nem montar a fração. Ou a regra de 3, melhor dizendo. Por quê? Porque se 1 hora eu produzo a metade, logo em 2 horas eu produzo o total. Mas é interessante, meus amigos, que nós aqui vamos construir o raciocínio. Porque se ele fizer uma pegadinha da prova, você vai ter esse domínio tranquilamente da relação. Então aí montando a regrinha de 3, fazendo uma proporcionalidade. Um meio vezes x. X sobre 2 igual a 1. X é igual a 2 horas. Então, hora produção, 1 hora, 1/2, x horas, 1, fração total. Então, 1/2 de x é igual a 1. Então, x sobre 2 é igual a 1. X é igual a 2 horas. Tranquilos? Alguns professores fazem a seguinte relação. Inverte, soma, inverte. E depois inverto o resultado. Vamos fazer por esse processozinho? Se você gosta de decorar a relação, vamos fazer? Deixa eu apagar aqui. Um minutinho só. Como é que vai ficar? Inverte, soma e inverte. Nós já sabemos que essa soma aí, deixa eu só colocar aqui. 6 sobre 3, 2, mais 6 por 6, 1, 3/6. No final, inverta o resultado obtido. Então, inverte, soma, inverte. No final, que é a resposta, inverta o resultado obtido. Ou seja, isso daqui é o resultado obtido. Invertendo o resultado obtido, nós teremos 6 dividido por 3, ou seja, 2 horas. Então, inverte, soma, inverte. Invertendo a relação, 2 horas. Tranquilos? Beleza? Então aí, se vocês quiserem partir por esse processo, inverte, soma, inverte. Depois inverto o resultado, 6 por 3, igual a 2 horas. Calma, esse não é o segundo processo não. Põe na telinha, vamos só marcar aí. Então tá aí, gente. Vamos marcar a nossa alternativa de letra C, que corresponde a 2 horas. A nossa resposta correta da relação. Tranquilo? Agora, a segunda opção, e você só pode utilizar essa relação quando você tiver 2 torneiras e o tempo total. Então, segunda opção.
quando você tiver duas torneiras e o tempo total. OBS, duas torneiras e o tempo total das torneiras juntas. Então, nessa situação aí que nós temos, o seguinte: você vai fazer o produto dividido pela soma. Então, nós temos o produto dividido pela soma. Então, você vai fazer o tempo de uma vezes o tempo da outra, dividido pelo tempo de uma mais o tempo da outra. Então, 18 dividido por 9 é igual a 2 horas. Então, essa é a relação que nós temos aí. 3 vezes 6 é igual a 18. 3 mais 6 é igual a 9. 18 dividido por 9 é igual a 2 horas. Está aí a nossa resposta correta da relação. Então, cuidado, você só pode aplicar essa fórmula para duas torneiras e a questão solicitar o tempo total das torneiras juntas. Ou ele lhe dar o tempo total, dá o tempo de uma e pedir o tempo da outra. Você também pode aplicar essa regra. Ô Bruno, e se uma torneira estiver enchendo e a outra esvaziando, eu posso usar essa fórmula? Pode. Só que em vez de somar, você vai subtrair. Então esse é o princípio utilizado. Em vez de somar, você vai subtrair. Então põe na telinha, vamos fazer a segunda questão. Então olha aí, uma torneira enche um tanque em 9 horas e um ralo esvazia, ou seja, retira água, completamente cheio, em 12 horas. Se a torneira e o ralo forem abertos juntos, em quanto tempo esse tanque ficará completamente cheio? Então aí, gente, partindo daquele processo que eu comentei com vocês, inverter, só que nesse caso eu inverto e subtraio. Por que eu vou subtrair? Bruno, porque agora uma está enchendo e a outra está esvaziando. Então ela está produção contrária, ela está tirando a produção. Então toda vez que ele falar que uma enche, outra esvazia, aqui esvaziar você sempre vai subtrair. Então vamos fazer aqui a relaçãozinha, uma MMC de 9 e 12 é igual a 36. 36 por 9 é igual a 4, menos 36 por 12 é igual a 3. 36A. O que eu comentei com vocês? No final, nós invertemos o resultado. E aí nós vamos encontrar o quê? 36 horas. Inverta, subtraia, inverta. Depois inverta o resultado encontrado. E o nosso resultado encontrado aí, 36 sobre 1, é igual a 36. Ok? E pela fórmula, pela segunda opção, nós vamos aplicar a seguinte relação: o produto dividido pela diferença. Então, como é uma relação modular, ou seja, o tempo sempre será positivo, então eu vou fazer isso aqui, ó. 12 vezes 9 dividido por 12 menos 9. Então, 12 vezes 9, 108. 12 menos 9 é igual a 3. Ou seja, vamos chegar no mesmo resultado. 36 horas. E aí, como eu brinco com vocês, há vários
existem vários caminhos que chegam ao Senhor. Então aí você tem duas situações para você realizar esse processo. Tranquilos? Beleza? Põe na telinha. Vamos marcar a alternativa de letra D de dado, que é igual a 36 horas, que é a nossa resposta correta. Nossa terceira questão aí, vou só apagar aqui essa outra parte. Eu gostaria que vocês dessem uma lidazinha na nossa terceira questão. Vou só apagar aqui rapidinho. Então, uma torneira enche um tanque em 2 horas. Outra torneira enche o mesmo tanque em 3 horas. E uma terceira torneira enche também o mesmo tanque em 6 horas. Se as 3 torneiras forem abertas juntas, em quanto tempo esse tanque ficará completamente cheio? Uma em 2, outra em 3 e outra em 6. Bruno, você comentou, por exemplo, que na segunda opção, pela formulazinha, eu não posso utilizar quando eu tenho 3 torneiras, não é isso? É. Agora, se eu quiser utilizar a fórmula 2, eu posso ou não posso? Pode. Só que você vai ter que fazer uma observação. O que você faz? Você não tem 3 torneiras? Você pega 2 e aplica a fórmula. No momento que você aplicar a fórmula, você vai encontrar um resultado. E aí você vai pegar o resultado fornecido com a torneira que sobrou. Então, na verdade, você vai aplicar a fórmula 2 vezes. Esse é o processo. Pegou 2 torneiras, aplicou a fórmula, encontrou o resultado. E aí jogou com a outra torneira lá. Eu vou fazer as 2 opções, mas eu acho, se vocês me permitem dar uma sugestão, que quando você tem 3, 4 torneiras, enfim, o máximo que eu já vi até hoje foram 3 torneiras, sempre vá pela primeira opção. Eu acho mais fácil e mais prático na relação. Uma sugestão de amigo. Beleza? Então, vamos montar aqui a primeira opção. Então nós temos o tempo de uma, 2 horas, o tempo da segunda. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. 2 horas, 3 horas e 4 horas. Então, feito isso, vamos fazer aquela formulazinha, né? Inverte, soma, inverte e soma. O MMC de 2, 3 e 6 é igual a 6. Então, vamos colocar aqui o 6. Então, 6 por 2 vai dar 3, mais 6 por 3 vai dar 2, mais 6 por 6 vai dar 1. Poxa, 6 por 6, ou seja, divisão de números iguais, isso sempre, sempre, sempre será igual a 1. Pô, o que eu vou fazer agora, Bruno? Porque você disse que no final eu devo inverter. E 1 invertido é igual a 1. E essa é a nossa resposta mesmo. Essas 3 torneiras juntas, elas vão gastar exatamente 1 hora para encher esse tanque. Esse será o tempo que elas vão gastar. Exatamente 1 hora. Tranquilos? Beleza? Põe na telinha. Vamos marcar a nossa alternativa de letra B, de bola, exatamente 1 hora. Pode vir? Vou apagar aqui.
Pô, botei aqui 4 é 6, viu, gente? Desculpa, botei certo ali na relação, mas aqui nós escreveu, botei 4 é 6. Consertando aqui na mesma hora. Depois eu vou olhar, eu recebi até um e-mail hoje, não deu tempo de responder ainda, sobre uma erratazinha de uma questão. Qualquer coisa eu falo durante a aula se realmente teve errata na questão anterior. Olha só, pela segunda opção, nós temos T1 igual a 2 horas, T2 igual a 3 horas, e T3 igual a 6 horas. Então, eu vou dividir isso em etapas. Então, a primeira etapa será essa de cá. Porque eu só posso aplicar a fórmula quando eu tenho 2 torneiras e eu desejo descobrir o tempo total da relação. Então, dessa forma aí, o que é que nós temos? Primeira etapa. Dois vezes 3 dividido por 2 mais 3. Então 2 vezes 3 é igual a 6, 2 mais 3 é igual a 5. Ok? Então 1,2 ele é o quê? O resultado. Então 1,2 horas. Hora. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o resultado obtido e aplicar com a torneira 3. Então eu vou pegar o resultado e jogar com a torneira 3, ou seja, aquela que ficou sozinha. Então aí na segunda etapa, nós temos 6 vezes 1,2 dividido por 6 mais 1,2. Então 7,2. Uma hora. Então esse é o nosso resultado encontrado. Tranquilos? Beleza? Então a resposta correta aí. Veja que chegamos ao mesmo resultado, 1 hora. Então, as duas soluções. Só que aí, lembrando, eu só posso aplicar a fórmula 2 torneiras e encontrar o tempo total. E, meus amigos, vou até separar aqui um pouquinho, eu até digo o seguinte, a banca cria a questão, o professor de concurso vem com o macete. E aí a examinadora vai e ela pega a mesma questão e muda um pouquinho os pontos. E aí você que não aprendeu a noção, perde e cai na pegadinha. Eu vou ter até uma questãozinha nesse instante. A 5. Põe na telinha 4. Olha como a 4 é legal. E veja como a questão dessa, por exemplo, não sei se vocês fizeram uma questãozinha aí que caiu no Ministério da Fazenda, no concurso de técnico administrativo, 2009, feita pela ESAF, aquele concurso que foi 2.000 vagas. E essa questão foi cobrada em prova. E cuidado, viu, gente? O edital que tiver raciocínio lógico quantitativo, fração é um assunto para ser estudado. E o raciocínio lógico quantitativo é a partezinha de matemática, a noção de matemática da relação. Então aí eu deixo a vocês para vocês utilizarem a melhor relação. Olha aí. IESAF, que é uma das bancas mais complicadinhas. Existem 2 torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira for aberta, no máximo o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta, no máximo o tanque encherá em 48 horas. Se as duas forem abertas ao mesmo tempo, ao máximo, em quanto tempo esse tanque encherá? E aí fica a seu critério. Se você vai utilizar a primeira opção ou a segunda.
Eu posso utilizar as duas opções? Posso, porque são duas torneiras e ele deseja o tempo total. Eu tenho que ficar atento porque as duas torneiras estão enchendo. Então aí nós temos o tempo de uma, 24 horas, de pura emoção. O tempo da outra, 48 horas. E aí eu vou realizar o quê? Eu vou pela fórmula. O produto dividido pela soma. Então, ó, nós temos 24 vezes 48 sobre 24 mais 48. E aí, se vocês me permitem, vamos ser um pouquinho maliciosos. Não vamos multiplicar 24 por 48, não. Vamos segurar um pouquinho essa relação e vamos colocar aqui, ó, 24 vezes 48. Porque 24 mais 48 é igual a 72. Então eu posso brincar de simplificar. Como assim? 72 divide por 24. Corresponde a 3. 24 por 24 corresponde a 1. Então nós temos 1 vezes 48 sobre 3. 48 terços. Ou seja, 16 horas. Tá certo? Então, o tempo total da relação corresponde a 16 horas. Esse é o nosso tempo total. Põe na telinha. Nós vamos marcar a alternativa de letra B de bola. Já entendi, já entendi. Vocês que gostam, vou fazer a primeira opção também. E aí não vamos matar a relação das duas formas. Então deixa aí, você que não copiou, dá aquela paradinha especial. Copia aí então pela fórmula. Pega aqui, ó, 16 horas. Obrigado. Então aí não esqueça, as duas estão enchendo, então é um produto dividido pela soma. Pronto. Vou passar aqui. Se eu fosse montar a primeira opção, como é que ficaria? Mesmo processo. Inverta, some, inverta. Inverta, some, inverta. Quarenta e oito por 24 é igual a 2. Mais 48 por 48 dá 1. Vamos simplificar por 3. Então vamos encontrar 1. 16 avos. E aí vocês devem dizer, eu preferi esse método. Aí eu não vou entrar no mérito da relação, porque cada caso é um caso e é aquilo que vocês preferirem. O que é que a gente vai montar aqui no final, gente? No final, nós invertemos o resultado da relação. Então, 16 dividido por 1 corresponde a 16 horas. Observem aí que nós chegamos no mesmo resultado. Então, discutir qual é o melhor caminho é meio complicado falar isso, porque aí cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, eu coloquei essa questãozinha de número 4 aí, para você observar que também, por exemplo, uma prova de um ESAF, tal ESAF, também cobra isso. Isso é uma questão clássica hoje de concurso. Ele tanto fala você de torneiras ou pode ser pessoas. E eu considero essa situação como 4 situações. Primeira situação, 2 torneiras enchendo ou 2 pessoas trabalhando juntas. Segunda situação, e aí só pode ser torneiras porque não pode ter uma pessoa ajudando e a outra atrapalhando. E aí seria uma torneira enchendo e a outra esvaziando. Essa é a segunda situação que nós estudamos hoje. A terceira situação é quando você tem 3 torneiras.
E aí nós podemos ter as 3 enchendo, nós podemos ter uma enchendo e 2 esvaziando, nós podemos ter 2 enchendo e uma esvaziando, e ele aí pode abrir o leque que ele quiser. Pelo menos um enchendo nós vamos ter. Então essas são questões, ó, bem clássicas de prova e que vira e mexe aparecem. Só que aí que as bancas observam, isso é natural, geralmente observam que antigamente era de 3 em 3 anos que o perfil da questão continuava. Agora já mudou, às vezes de um ano para o outro já está mudando. Por exemplo, a Fundação Carlos Chagas mesmo teve uma questão que caiu em 2 concursos seguidos. Questãozinha das cédulas e tudo. Então o que eu quero dizer a vocês? Que aí ele mudou. Que você tem que ficar atento, que é o 4º tipo. O 4º tipo, ele tem a seguinte característica, que é o que nós vamos estudar agora. Você tem 2 torneiras, e aí pode ser as 2 enchendo, ou uma enchendo, a outra esvaziando. Só que ele vai dizer o seguinte: elas começam trabalhando juntas durante um período. Ele vai lhe informar o período. Então ele vai dizer, as 2 trabalharam juntas durante 4 horas. Nesse momento, uma para e a outra continua sozinha. E ele vai perguntar qual é o tempo que essa torneira vai terminar de encher esse tanque. Então esse momento agora é que nós vamos trabalhar. É o momento que ele vai lhe dar o tempo de funcionamento, ele vai lhe informar que uma vai parar e a outra vai continuar sozinha. Beleza aí? Tranquilos? Então, subiu a plaquinha ali, desculpa. Eu não queria fazer agora, o câmera já está ali nervoso, fazendo sinal, não sei o que. Fica calmo. Então, gente, no próximo bloco, dá uma lidazinha antes, é a nossa 5ª questão. Lembrando que nosso curso 4 blocozinhos, você quer descansar um pouquinho, pode ser. Ou se não, vai no embalo e eu te espero no 5º bloco.